Olá, estudantes do 8º ano do Colégio Alexandre Dumas. É muito bom estar se encontrando com vocês sempre. Hoje é o nosso quarto encontro. A gente vai estar estudando o capítulo 5 do livro de vocês, que tem como tema Revolução Industrial. Espero que vocês estejam assistindo os vídeos, as videoaulas, ok? Se dediquem, sei que o momento é difícil, mas a gente não pode desanimar. Temos que seguir em frente e logo mais estaremos juntos, beleza? Nosso estudo de hoje, como eu acabei de falar, é o capítulo 5, que tem como tema Revolução Industrial. Mas antes disso, eu quero passar o diário de casa. Eu tenho enviado atividades para vocês. Eu quero passar hoje a atividade da página 63, que é do capítulo 3, ok? Também a página 79 do capítulo 4 e a de hoje, que é a do capítulo 5, Revolução Industrial, que é da página 95. Então, as atividades para casa de hoje vai ser a página 63, 79 e 95. Fica aí para vocês. Desde já vamos lá então, Revolução Industrial. Quando a gente fala a palavra revolução, significa transformação, modificação geral, seja no aspecto político, econômico e social. Nós estudamos a Revolução Francesa e a gente viu que quando se falou de Revolução Francesa, a gente viu de guerra civil, de violência, de movimento social. A Revolução Industrial já vai ser um pouco diferente. Ela está no mesmo período que ocorreu a Revolução Francesa, beleza? Por isso que esse período, que é o meado do século XVIII, ele é chamado o período das grandes revoluções, ou seja, das grandes transformações sociais, econômicas, políticas. Então, a Revolução Industrial, ela não foi uma revolução, uma guerra civil armada, ok? A gente vai ver que vai ser uma transformação na forma de produzir coisas. Ou seja, vai ser uma revolução que vai mudar a vida das pessoas, o estilo de vida das pessoas, a forma como as pessoas se organizam, vai modificar a realidade de vida, que você vai ter a população que vai sair da área rural para se concentrar a maior parte na área urbana, a forma como ganhar dinheiro e, logicamente, a gente vai ver aí que nesse período da Revolução Industrial, quem mais vai se beneficiar vai ser a chamada burguesia. Não sei se você lembra, por exemplo, na Revolução Francesa, a burguesia participou da Revolução com o objetivo de obter direitos. Tinha dinheiro, mas não possuía direitos. Então a gente vai ver alguns aspectos aqui. Então, quais as condições gerais que possibilitaram a Inglaterra ser o primeiro lugar na Europa, em pleno século XVIII, a promover a Revolução Industrial? Ou seja, a Inglaterra foi pioneira, foi a primeira na Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial foi a primeira a promover a chamada Revolução Gloriosa, que foi uma guerra civil e religiosa, aonde na Inglaterra, diferente da França, que derrubou o absolutismo, lá o rei absolutista se tornou uma monarquia parlamentar, como é até hoje, aonde aquele rei, ele deixa de ser absolutista e ele passa a ser controlado pelo parlamento. Ou seja, o poder do rei, ele é limitado por uma constituição. Então, lá ocorreu em 1688. Veja que na França foi em 1798, quase 100 anos à frente. Então, o fato de se ter mudado essa lógica do absolutismo, toda aquela característica do antigo regime, como o mercantilismo, facilitou esse processo da Revolução Industrial. Então, a gente vai ver aqui que, por exemplo, o poder da burguesia para influenciar nas decisões do governo, sempre lembrando, a burguesia vão ser os comerciantes. Então, eles vão querer benefícios que desenvolvam o comércio. Disponibilidade de recursos financeiros, enquanto os outros países do mundo, outros países como Portugal, Espanha, estavam preocupados em conquistar terras, em desenvolver a sua colônia aqui na América Portuguesa, por exemplo, o que é que os ingleses faziam? Eles procuravam desenvolver produtos em que os outros países da Europa estavam precisando consumir. E aí, ao invés de sair dominando outros povos, como na África, como na América, como na Ásia, o que é que eles vão fazer? Vender produtos. Apesar que os ingleses
eles dominaram aqui na América, onde hoje é os Estados Unidos, onde é o Canadá, beleza? E outro ponto que vai possibilitar a revolução vai ser a disponibilidade de mão de obra barata. Mão de obra barata vão ser trabalhadores. Então vamos ver algumas características do sistema doméstico do sistema doméstico alfabril. O que é que possibilitou as pessoas deixarem de ser artesãos, de produzirem aquele artesanato em casa e passar a produzir aquilo que eram artesanatos dentro de uma empresa, dentro de uma fábrica. O que levou a esse processo? Então, antes das indústrias, a maior parte dos artigos era feita de forma artesanal. É aquilo que a gente vê, o crochê, a costura, onde todo o processo de produção de alguma coisa é feita pelo ser humano, não depende de máquinas. Não existindo fábrica, tais produtos eram feitos em espaços domésticos. Todo o processo produtivo era controlado pelas pessoas que trabalhavam. Então isso era o sistema doméstico de produção, era o sistema do artesanato. Qual é o grande lance? Tudo era produzido e era vendido por essa mesma pessoa. O dinheiro da venda pagava seu trabalho e cobria os custos da produção. Lógico que tudo é assim. Hoje, se você vai abrir alguma coisa, você vende para obter um determinado lucro. Mas veja que qualquer pessoa produzia alguma coisa e essa pessoa vendia. Ok? Esse era o sistema fabril em casa. Com a expansão do comércio, impulsionada pelo aumento da população, muitas pessoas decidiram investir seus lucros para aumentar a produção e assim podiam ficar mais ricos. Então a primeira dica aí, a Revolução Industrial nada mais foi do que a substituição da mão de obra humana pelas máquinas. Ou seja, a dependência, as máquinas possibilitaram o quê? Uma produção mais acelerada, em maior quantidade, o que iria gerar riqueza. Veja que o objetivo do artesão era produzir e vender para ter um lucro. Então, as máquinas vão possibilitar justamente o quê? Essa produção mais rápida em quantidade e vender por um produto mais barato. Então, veja que até hoje em dia, o que é artesanal, ele é mais caro do que um produto industrializado. O artesanal ele tem um valor maior, porque existe uma demora de produzir, existe um custo para produzir maior do que aquilo que é produzido em quantidade dentro da fábrica. Então, com o crescimento da produção, nasceram as primeiras fábricas. Os artesãos passaram a trabalhar para os empresários, ou seja, veja, não teve mais como fazer concorrência. Com a abertura das primeiras fábricas, com o surgimento da máquina a vapor, a principal característica da revolução industrial vai ser o surgimento da máquina a vapor, ok? A utilização do ferro, do metal. Então esses empresários forneciam a matéria-prima e os artesãos vão fornecer a mão de obra. Então essa forma de trabalho fez aumentar diferenças entre as pessoas no processo produtivo. Então agora você vai ter dois grupos sociais. A burguesia nas cidades, a Revolução Industrial trouxe uma transformação na sociedade, principalmente nos centros urbanos, aonde na cidade você vai ter a burguesia, que são os empresários, donos dos meios de produção, e você vai ter os proletários, que são os trabalhadores assalariados. Vamos ver aqui, século XVIII. Então, quando foi que ocorreu a Revolução Industrial? Meados do século XVIII, ok? Vamos ver aqui, as primeiras indústrias foram indústrias de cerveja, de vidros, de curtumes, e sua maioria de manufatura têxtil, ou seja, uma das principais matérias-primas da época era o algodão, a produção de roupas, bolsas, sapatos, ok? E aí a gente deixa aqui, ó, importante, o sistema fabril cresceu muito na Inglaterra, ao ponto de rapidamente os equipamentos manuais serem substituídos pelas máquinas, pois só assim aumentaria a agilidade da produção e, consequentemente, os lucros investidos. Então, esse aqui resume o conceito do possível conceito do que foi a Revolução Industrial. Então, avanços técnicos que facilitou o desenvolvimento do têxtil inglês, com o surgimento da indústria de algodão. Os tecidos de algodão eram exportados em grandes quantidades
inclusive usado como pagamento por escravos nas colônias. Outro setor que cresceu muito na época foi a mineração, a fundição de metais, a existência de muito carvão também na Inglaterra, no subsolo, permitiu a fabricação do ferro fundido. O ferro era empregado na fabricação de equipamentos de máquinas e também em pontes. Vamos ver aqui. Então, a primeira máquina a surgir, como eu falei, foi a máquina a vapor, foi um dos mais importantes de tudo. Então, a primeira revolução industrial, a característica dela foi a máquina a vapor, ou seja, através do carvão e do carvão mineral, tornando-se símbolo da revolução industrial. A máquina a produzir energia para as indústrias e começou esse processo aí de industrialização a partir disso. Então, como eu falei, dois grupos, burgueses e proletariado. Burguesia, como a gente já estudou, eram os comerciantes, empresários, é quem tinha o dono da fábrica, e os proletariados era a classe operária, responsável por realizar o trabalho dentro da fábrica. A gente vai ver também aqui, como é que era esse primeiro momento. A gente vai ver que nesse primeiro momento da Revolução Industrial, os beneficiados foram os burgueses. Então, olha a condição de trabalho desses operários. Jornadas de 12 a 16 horas. Significava que o camarada ele entrava 8 horas da manhã e saía meia-noite do seu trabalho. Meia hora para o almoço. Trabalho noturno com iluminação a gás, ou seja, extremamente precário, um tóxico. Não havia descanso semanal, férias ou aposentadoria. Era de domingo a domingo, das 8 à meia-noite. Nós tínhamos aí essas pessoas trabalhando. Não existia leis trabalhistas. As leis trabalhistas é o que todo trabalhador tem hoje. É o direito ao salário mínimo, se acidentar, tem o auxílio médico. Como a professora Laís, que engravidou, teve auxílio maternidade. Então, nessa época, engravidou, era jogado para fora. Se acidentasse numa fábrica, era jogado para fora. E nesse momento, os empregados, que eram os proletários, sofriam castigos físicos quando não conseguiam cumprir as metas. Outra coisa que a gente tinha aí também era o seguinte, trabalho infantil, ok? Você tinha aqui o trabalho infantil, crianças a partir de 7 anos, 6 anos, também já trabalhavam nas fábricas junto com as mulheres. Salários entre homens e mulheres eram poucos e eram diferentes. E a mulher, para trabalhar, ela tinha que ter autorização do marido. Aquela que não tinha autorização do marido, às vezes trabalhava, ainda sofria abusos sexuais, castigo de todo tipo. Então aqui, capatazes vigiavam os trabalhadores. Havia muitos acidentes de trabalho e nenhuma assistência garantida ao operário. Né? Para aumentar a produção, as tarefas eram divididas em cada grupo, fazendo sua parte. Então veja que as condições de trabalho nesse primeiro momento em relação aos trabalhadores eram péssimas condições. Né? O uso de equipamentos, máquinas, a divisão do trabalho aumentava a produção sem a necessidade de grande número de trabalhadores. O objetivo das máquinas era diminuir a quantidade de trabalhadores. Então por isso que a gente fala que a máquina veio substituir o homem, o ser humano. Né? Então, trabalhavam sob as mesmas condições dos homens. As mulheres e crianças, então crianças e mulheres, sofriam explorações. Recebiam os menores salários. Crianças de 4 e 5 anos ajudavam no sustento da família. Trabalhavam nas minas de ferro e de carvão como vendedores de jornais e construções. Então, veja, nesse primeiro contexto da Revolução, a gente tem algumas imagens aqui. As condições até insalubres, as primeiras máquinas, né? Os primeiros protótipos de trem. Então a gente vê que nesse primeiro contexto a Revolução Industrial veio favorecer a burguesia. Os trabalhadores ficaram em péssimas condições. Então, século XVIII, máquina a vapor, utilização do ferro, do algodão. As primeiras invenções vão ser os navios a vapor, os trens a vapor. Espero que vocês tenham compreendido. Façam as atividades e até a próxima.